Bem-vindo a mais um Não Percas as Quintas-Feiras. Então, o nosso tema de hoje é a comunicação. E a comunicação pode determinar o teu sucesso. Se ainda não percebeste que o sucesso da tua vida está dependente da tua capacidade de comunicação, hoje vamos aprender algumas técnicas que podem melhorar essa capacidade. Ou seja, quanto mais aprenderes a comunicar com o próximo, mais sucesso tens na tua vida. Como tu aprendes matemática, física, ciências, podes aprender técnicas para te comunicar melhor contigo mesmo e com os outros. Sim, até porque nós esquecemos que a comunicação, na sua essência mais básica, e nós aprendemos isto na escola, é que a comunicação só acontece quando a tua mensagem chega de forma assertiva e coerente ao outro, porque senão não está a existir comunicação. Por mais inteligente que sejas, a comunicação só é eficaz quando tu passas a mensagem. Para isso tens de estar atento ao teu interlocutor. Exatamente. E perceber como é que aquela pessoa funciona. Nós não podemos ter um tecnoleto demasiado eficaz e demasiado específico com uma pessoa que não o vai compreender. Porque isto não vai haver, aqui não vai haver comunicação. Vai só estar a falar para alguém e que a pessoa não vai entender nada. Exatamente. E existem vários tipos de comunicação. A primeira é a intracomunicação. Aquela comunicação que tu fazes contigo mesmo. Neste momento nós estamos a falar e tu, de certeza, como nós, estamos com um diálogo interno. E isto é muito importante nós termos atenção nisto. Porque pode ser para nosso benefício, mas pode ser para nosso malefício. Exatamente. Até porque costuma ser muito para nosso malefício. Porque o que nos acontece é estarmos numa conversa mental constante. Ai, não vou conseguir. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o que mais. Aí estás com o crítico contigo. Exatamente. E essa conversa, essa comunicação interior acontece, lá está no interior, e que nos faz bloquear muitas das vezes, não é? É, certo. Acredito. No outro dia vi um Reels que achei muita graça, até quero partilhar, que é o seguinte: não te preocupes tanto se as pessoas não gostam de ti, porque a maior parte não gosta de si mesmas. É engraçado, sim. Mas é isto mesmo, porque a maior parte das pessoas tem um diálogo tão denso, tão crítico, que as faz ficarem inadequadas para a vida. Tanta gente inadequada. Tanta falta de noção. Mas é verdade. E até nós, se não estivermos atentos a nós mesmos e se não conseguirmos mudar essa chave, essas crenças, somos uma dessas pessoas. A depressão vem daí. Claro. Vem com esse diálogo. Autoestima. Tudo autoestima. Isto nós fomos falar. Isso é tudo a comunicação intrapessoal. Depois temos a interpessoal, que é como é que eu comunico com outra pessoa e consigo lhe transparecer a minha mensagem. Eu tenho que estar atenta às necessidades da pessoa que está à minha frente e perceber as características para que ela receba a minha mensagem, porque todos nós temos mapas mentais diferentes, percepções do mundo diferentes. E a PNL, que é a Programação Neurolinguística, conseguiu destacar algumas características das diferentes tipos de pessoas para que possamos ter habilidades para, por exemplo, muito utilizada em vendas, conseguirmos vender melhor o nosso produto. Porque um bom advogado, um bom médico só tem pacientes ou clientes, no caso dos advogados, se puder comunicar melhor. Um político só ganha as eleições quando tem uma boa capacidade de comunicação. Um bom relacionamento só funciona com uma boa comunicação. E até mesmo tu podes ser uma pessoa muito entendida sobre uma matéria. Tu podes ser especialista naquela matéria, mas tu não souberes comunicar aquela matéria, ninguém vai entender. Certo. Nós temos de ter a sensibilidade de percebermos qual é o público para o qual nós estamos a comunicar. Por isso é que as marcas, o estudo, não é? Por isso é que as marcas e as empresas em geral têm um logotipo, têm uma forma de comunicação e uma linha assertiva daquilo que estão a comunicar. Porque se isto não acontecer, só vamos gerar confusão na mente das pessoas. E de facto a comunicação é poder. Certo? Correto. Além dos símbolos que nós estamos a falar, no caso das marcas, quando nós estamos a falar numa comunicação pessoal, na nossa própria empresa, como nós já falamos mais que uma vez, a forma como tu comunicas não é apenas verbal, é comportamental, porque lá está, tu podes estar a dizer a melhor coisa de sempre ou a falar da melhor forma de sempre, se tu tiveres com uma postura completamente curvada, 70% da nossa comunicação é comunicação corporal. Que confiança é que tu estás a gerar? Como é que eu vou acreditar em ti se a tua postura
Isso tem que haver coerência com a tua postura, com o que tu estás a dizer. Eu não posso dizer assim, ai, estou muito entusiasmada de estar aqui. Instintivamente, nós vamos perceber que é uma falta de coerência com a minha linguagem corporal, com o que eu estou a dizer. E é muito importante, para uma comunicação eficaz, nós termos coerência. Certo. Porque isso transmite à outra pessoa a segurança. Claro, que é o que todos nós queremos sentir da outra pessoa. Claro. Porque uma má imagem dos primeiros 90 segundos faz com que nunca seja eliminada essa má imagem e é muito difícil de tu reconquistares a confiança. É decisivo até. Porque é o teu instinto. Sim. O teu instinto animal. Nós podemos até nem ter a percepção de que estamos a receber aquela mensagem não verbal, mas estamos. Porque uma pessoa que está a falar contigo e que pareça desinteressada, tu vais reduzir até o teu discurso, vais reduzir a forma como comunicas e a tua vontade a querer ir embora. Exatamente. Não é? É o teu instinto. Já não está, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Se aquela pessoa está a abrir a boca, se aquela pessoa está curvada, se isto, se aquilo. Isto também são formas de comunicação. E que nós estamos só a falar num caráter pessoal e de humano, mas que nós temos todas as técnicas de comunicação em nossa volta. As máquinas comunicam connosco, nós comunicamos uns com os outros, as marcas comunicam connosco, o nosso telefone comunica connosco. Certo? Não é? Tudo são formas de comunicação, porque nós estamos a transmitir uma mensagem e que esperamos, se for uma comunicação eficiente, que chegue ao receptor. Exatamente. Há 3 tipos de pessoas que a PNL distingue, que são as pessoas visuais, que é muito importante, principalmente para quem quer vender um produto, ou mesmo no relacionamento, ou mesmo dentro de um seio familiar, é importante também termos uma comunicação eficaz, não é? Que são as primeiras pessoas, as pessoas visuais. Essas pessoas, por norma, são muito aceleradas. Essas pessoas precisam de gráficos, precisam que tu demonstres algumas coisas. 20% da população compra este produto, não é? 20% da população compra este produto. As pessoas vão perceber exatamente, apenas pela imagem, não gostam muito do toque. Tu consegues perceber perfeitamente quando é uma pessoa muito visual. Tens que mostrar gráficos, tens que depois enviar um relatório, preferencialmente com imagens. Tens de ser dinâmico, por norma são pessoas que gostam de estar a falar, estás a falar e não leves a mal quando elas tiram anotações ou fazem uns rascunhos, porque as pessoas normalmente são impacientes. Sim, e precisam daquelas memórias, precisam daquelas anotações para se lembrarem de tudo, porque eles estão interessados na tua conversa. Só são pessoas que precisam ver resultados. São pessoas visuais. Exatamente. Sim. Depois tens as pessoas auditivas, que essas pessoas têm um tom de voz mais leve. São pessoas que, se quiseres vender alguma coisa, tens que explicar. Marca 2 horas de reunião. Marca 2, porque vão querer conversar e vão querer perceber o que é que está a acontecer. Sim, e porque é que eu preciso disto. Porque é que se precisa disto, porque é que não se precisa. Depois realmente querem outra opinião e preencher um relatório. São pessoas que tens de ter alguma paciência. Eu claramente sou uma pessoa mais visual, mais acelerada. Eu também. Mas há pessoas que conseguem equilibrar estes três tipos. É bom nós enquadrarmos. Mas há sempre um que se destaca. Sim. E é aí que um vendedor, com uma marca ou que uma pessoa consegue alavancar a sua mensagem muito mais rapidamente. Sim, conseguindo detectar que há vários tipos de pessoas e que nós temos que adequar a nossa mensagem. Esta comunicação tem que ser feita. Depois há as pessoas sinestésicas, que são aquelas pessoas que tu, antes de abordares algum tema, tens que falar de como é que estás, como é que te sentes, como é que está a tua família, como é que foi o teu fim de semana, onde é que vieste, como é que está o teu filho, como é que está o teu pai, como é que está a tua mãe. Só depois poderás aí então falar do produto e explicar como é que esse produto vai poder ajudar, vai comatar necessidades. Exatamente. Vai ser o melhor para a sua empresa. Esses são os 3 tipos de pessoas que a PNL distingue. E se nós pensarmos bem, todos estamos enquadrados numa delas, certo? Sim. Nós gostamos de um tipo de apresentação ou de um tipo de comunicação connosco. Se me estiverem a perguntar muito sobre a minha vida, eu já acho isso... Também eu se alguém me vender um produto e se começar então a tua família, eu já estou assim, está boa. Tá bom. Sim, mais rápido, e estou a rabiscar e depois desvio o olhar, porque são pessoas mais aceleradas. Sim. Mas alguém que consiga chegar com essa mensagem a mim também me consegue vender. Certo. Porque um bom vendedor tem que se vender a si primeiro, depois o produto.
não é? E essa mensagem tem que ser coerente. Aliás, tipo, no marketing, em particular, existe uma disciplina do marketing que hoje em dia está muito em voga, que é o neuromarketing, e que estuda tudo isso, estuda exatamente as ações que existem no nosso cérebro e que podem influenciar a decisão de compra. Ou seja, todos os nossos comportamentos, e agora como nós temos a tecnologia associada ao marketing e que nos faz recolher big data, ou seja, dados em massa para nós conseguirmos avaliar, nós conseguimos perceber porque essencialmente o neuromarketing e as nossas decisões de compra estão alojadas no subconsciente. Certo. E estudando o tipo de pessoa, em grande massa, nós conseguimos cada vez mais atribuir um produto e satisfazer uma necessidade mais específica. E é muito importante nós percebermos que na comunicação, porque quando nós falamos de comunicação estamos a falar de marketing, de coaching, de design, de assessoria de empresa, de relações públicas, de todas as áreas que é possível comunicar. E quando nós estamos a falar de é possível comunicar, não há área que não seja. Certo. Nós somos disto. É fundamental comunicar. Seja até nas relações. Sim, isso é que nos distingue também dos animais. Exatamente. Nós somos seres linguísticos. Certo? E é importante também percebermos na linguagem corporal, passando um bocadinho ao tema da linguagem corporal, como nós nos expressamos. Se eu estiver perante alguém e estiver assim fechada, a pessoa instintivamente vai se afastar de mim. É importante, nós no PNL falamos muito do rapport, que é uma conexão com a pessoa. Atenção, isto, que é um espelhamento. Falamos do espelhamento, mas atenção que o espelhamento não é imitar a pessoa, porque a outra pessoa vai entender e passamos só a ser parvos. Não. O espelhamento no sentido da empatia, não é? Da empatia, do reconhecimento sincera, do exatamente. Que vai em todo em eu focar-me nos teus gestos e repeti-los, na tua maneira de falar. Até se falo mais alto ou se tu falas mais pausadamente. Exatamente. Adequar a nossa linguagem corporal e até mental a um contexto e a uma pessoa. Certo. Se eu perceber que tu falas baixo, eu vou para um sítio contigo que não haja muito ruído, porque isso não vai fazer passar a minha mensagem de uma forma eficaz. Nem conseguis receber a mensagem do outro. Exatamente. E há uma coisa muito interessante que eu sempre achei muita graça e realmente nos conecta como humanos, que é até o teu compasso de respiração. No coaching nós utilizamos muito. Se eu noto que o teu compasso de respiração está num certo tempo, eu vou fazer isso, porque nós todos temos uma atração pelo que é semelhante. Isto é inato. Por isso é que nós gostamos de falar com os nossos amigos e acabamos por nos assemelhar a eles, não é? Diz-me com quem andas, eu digo quem é. Sim. A ideia aqui, de uma forma plausível e de uma forma sensata, é conseguirmos nos assemelhar à pessoa que estamos a falar o máximo que nós conseguirmos, de uma forma, como eu digo, sensata, porque o espelhamento não é, tu estás assim, eu não vou estar assim. Agora visto assim, não vou estar assim. Não, mas se calhar vou estar assim, mais vou estar aberta contigo, é? descontraída, e vou dar risada. Haver no fundo uma harmonia na comunicação. Exatamente, uma fluidez. Isso também é muito importante no PNL e nós utilizarmos, é uma ferramenta que nos pode ajudar a melhorar. E nós temos que ver as coisas sempre de uma perspectiva de comportamento do humano. E quando nós estamos a falar da comunicação, e se queremos falar num âmbito empresarial, por exemplo, e se formos já à estrutura humana, primeiro, as empresas são feitas de pessoas. Certo. E quando nós estamos a falar de pessoas, temos que falar sobre a comunicação entre pessoas. Eu tenho, para mim, e na minha empresa, fazes o planeamento de uma estratégia de comunicação, incluindo todas as áreas da comunicação, marketing, relações públicas, assessoria, design, que temos que ter uma mensagem assertiva em todos os departamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu estás a comunicar com alguém, é necessário que seja clara a mensagem que tu estás a emitir. Se eu, vamos supor, e pensando numa perspectiva de design, eu não posso
criar um logotipo para uma plataforma digital, por exemplo, e da minha marca XPTO, e vou criar outro logotipo noutra plataforma digital à espera que o consumidor entenda a minha mensagem. Correto. Porque estamos a comunicar por mensagens também através de símbolos, através de cheiros, através de símbolos, através de cores. Tudo isto gera-nos uma percepção da pessoa ou da marca, não é, relativa à sua identidade. Porque quando nós comunicamos, estamos a comunicar a identidade. Eu neste momento estou aqui, ou estou num café, ou num restaurante, e neste momento, na minha forma de comunicar, eu estou a posicionar-me naquela conversa ou então naquele mercado. Se eu não tiver uma determinada comunicação corporal, linguística, etc., tudo isto vai funcionar em forma de barulho. Certo, porque não vai ser... E ameaça. Como é que por isso é que é importante, hoje em dia, falar, quando tu comunicas a tua marca pessoal ou empresarial, comunicares de uma forma harmoniosa. Ou seja, não comuniques com 3 logotipos. Comunica com um, porque o consumidor vai captar aquela mensagem do logotipo do design como da tua marca, então vai identificá-la. Certo. Não é? Não podemos, quando delineamos uma estratégia de comunicação, não podemos descurar o facto de termos que comunicar sempre da mesma forma, dependendo da missão, dos valores, do tipo de produto que tu tens, do tipo de mercado em que te inseres. Eu não posso estar a comunicar para um mercado de massa com o maior know-how sobre um determinado tema, porque eu não estou a vender nada ali. Esta mensagem, por muito que eu seja especialista, esta mensagem nunca irá chegar ao público de massas para quem eu quero vender o meu produto. Ou então, se eu estou a falar contigo sobre um tema que tu desconheces, eu não posso entrar numa frequência de comunicação que tu não irás entender. Correto. Porque a comunicação está-nos poder. E porque tem poder. Claro. E está em todo lado. Tu podes ter uma vaga de emprego e ter 10 pessoas que candidatam-se a essa vaga de emprego. Fica a comunicar melhor. Verdade. Fica a comunicar melhor. Isto acho que não há dúvidas. E nós conseguimos aprender. É o lado bom disto. Sim. É que nós conseguimos aprender a comunicar realmente eficazmente. Eu hoje tenho muita atenção da forma como eu comunico, no contexto em que me insiro naquele momento. Claro que eu não sou assim em todos os locais, sou uma coisa com os meus amigos, com a minha família. Claro. Os valores são os mesmos, mas a forma de eu estar muito mais descontraída é muito diferente do que eu ir para uma reunião. Tu escolhes os teus amigos, mas não escolhes os teus colegas de trabalho nem os teus clientes. Exatamente. E daí estas ferramentas. E até faz mais esforço quando não conhece a pessoa, não é? Certo. E depois não é só o que dizes, é da forma que tu dizes. Sim. Isso faz toda a diferença. Isto é uma aprendizagem. Nós vamos melhorando a comunicação ao longo do tempo, e com a maturidade e com a aprendizagem. Porque há um livro também muito interessante que é a comunicação não violenta. Muitas vezes nós temos um tipo de comunicação que fecha logo as nossas opções de sermos bem recebidos, aceitos. Muitas vezes somos violentos sem nos apercebermos. Então no Norte nós temos uma tendência, mas também... É normal, isso é para... nem toda a gente consegue lidar com a pronúncia do Norte. Mas também é eficaz a comunicação. Quem não percebe também não entende. Se não se percebe uma pessoa do Norte, não dá para perceber mais ninguém, nenhuma parte do mundo. Mas é verdade, as comparações é logo, é um alienista de uma comunicação eficaz. Se eu te comparar muito, se eu te julgar bastante, uma coisa, nesse livro realmente é muito interessante, se puderem, leiam, que é, se eu te julgar bastante, que é, ou seja, tu não és preguiçosa, tu simplesmente és uma pessoa que não acordou às 7 da manhã e deixou-se dormir até às 11, mas eu digo-te logo, és uma preguiçosa, Ana. Tu nunca mais vais ouvir a mensagem que eu tenho para ti. Porque eu já te julguei. Certo. Por um momento que eu tive. Por um momento. Percebes? Sim. E isso é importante nós termos essa noção. E muitas das mediações que há são pautadas por estes canais verbais que podem ser violentos sem nós nos apercebermos. Muitas vezes são vícios, todos nós temos.
temos é que aprender a limá-los. E até em coisas mais rotineiras, não é? Tu às vezes estás a conversar com alguém e lá estás com as tuas coisas e que não sei o quê, e não sei o que mais. És um chato. Já estás aqui aqui já não está a haver comunicação. Ninguém vai receber isso bem. Já ninguém vai receber isso bem, estás a julgar uma pessoa porque já estás a agredir a pessoa de uma forma violenta, não é? Certo. Agredir a pessoa de uma forma violenta. Sim. É normal. Já estás a agredir a pessoa e a mensagem que tu querias passar, que já estavas a falar, sei lá, do jantar que vai haver para a semana ou de uma coisa que fizeste hoje de manhã, já se foi completamente esquecida, que era essa a mensagem principal, por te dizerem ou por tu dizer, és mesmo chato, agora estás tu. E depois também tem a ver um bocado com a maturidade do momento que vais comunicar. Se for nas relações pessoais, há que saber o momento de parar a comunicação, esperar as coisas arrefecerem, para depois poder fluir e as pessoas conseguirem pensar. É complicado. É muito complicado. Isto é um processo também de evolução. Acredito que seja pouquíssimas pessoas que consigam ter essa capacidade de inteligência emocional. Exatamente. E de, muitas das vezes não ficares ferido com qualquer coisa que te digam, não é? Tipo, tu não entenderes que tudo é um ataque na tua vida. Lá porque alguém te está a dizer que é chato ou és preguiçoso, é calor do momento. Muitas das vezes nada a ver. Se tu conseguires mediar essa comunicação, essa discussão que estás a ter, a pessoa diz é chato, ou isto ou aquilo, vamos voltar à conversa anterior. Claro que isto é um bocado difícil. Não, isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Ainda por cima, porque quando nós estamos a falar de uma comunicação que leva à discussão, nós já estamos a falar no debate de egos, em que tu tens que ter razão e eu tenho que ter razão. Mas há uma coisa muito positiva, que é quando começas a prestar atenção, por isso é que é importante este tipo de conteúdo, porque podemos não ser os experts de comunicação, acredito que não, mas começamos a estudar o assunto e a perceber o assunto. Então conseguimos identificar, ok, eu tive mal, olha, peço desculpa. Tomar consciência. Olha, peço desculpa, eu falei mal, mas olha, o que eu queria dizer era isto, se calhar para uma próxima já não se repete. Já ameniza um bocado o conflito, isso transforma totalmente a comunicação. Certo. Se nós estivermos as duas a discutir e eu, em alguma situação, ia dizer-te, Diana, peço desculpa, tens razão, podes repetir, eu não estava a entender. Em vez de entrar numa discussão contigo, isto é comunicação. Até aqui, na dissolução desta entrave, é comunicação. Certo. Porque tu, provavelmente, com certeza, eliminas, vais baixar a guarda. E eliminas o fosso que há, Exatamente. porque uma não comunicação também é uma forma de comunicar. Pois é. E depois cada um tem o seu mapa mental, não te esqueças, então cada um vai interpretar à sua forma. É muito importante. Por isso é que a terapia de casal, as terapias convencionais são muito eficazes, porque tu expões os teus pensamentos e consegues comunicar de uma forma para conseguires processá-los. Começas a decifrar de uma forma que tenha alguma ordem e vais encaixando nas gavetas e organizando a tua própria, o teu próprio mapa mental. Isso é muito importante, certo? E numa época em que se fala de comunicação a todos os níveis, cada vez mais é importante nós percebermos qual o poder que nos dá comunicar, não é? Seja para as marcas, seja para nós próprios, seja para o nosso, principalmente, desenvolvimento pessoal, porque eu tenho a certeza, porque eu já o sofri, que a falta de comunicação, a falta de conseguir falar o certo no tempo certo ou de tentar abordar alguém ou algum cliente, me bloqueou. E que me deixou sem concluir uma determinada tarefa, ou até chatear-me com um amigo, ou até cortar a comunicação também é cortar a relação. E há uma coisa muito eficaz, que é utilizarmos as nossas capacidades linguísticas a nosso favor. Porque eu tenho duas pessoas, dois cozinheiros. Se um cozinheiro, eu pergunto, o que é que tu fazes da tua vida? E ele, eu cozinho, meto aqui os ingredientes para a panela e sirvo. É o meu trabalho. Isso é um. Se o outro, eu pergunto, então o que é que tu fazes da tua vida? E se ele me disser, eu sirvo amor às pessoas através da minha comida. Eu estou a servir as pessoas. Eu te garanto que vai ser cozinheiro a vida toda, mas o outro tem muito mais chances de ser
uma quantidade de restaurantes e ser um empresário, porque é a visão que está diferente. Foi uma forma de comunicar diferente. Sim. O propósito está por detrás dessa comunicação, esse poder pessoal está por trás dessa comunicação. Que é o servir. Percebes? Tu consegues agregar valor através da tua comunicação. Isto tem um poder imenso. Que é exatamente isso que as marcas fazem, a usar o influencing, a usar as redes sociais, as plataformas digitais, ou seja, porque o marketing entendeu perfeitamente que este tipo de comunicação é realizável pela criação de valor, não é? Nós hoje em dia falamos no marketing pela experiência, ou seja, não consegues medir qual é o comportamento de compra ou a decisão de compra, neste caso de um consumidor em particular. Uns é pelo preço, outro é pelo valor, outro é pela imagem, outro é porque o vizinho usa. Já não existe uma forma linear de nós avaliarmos a decisão de compra dos consumidores. Porque as pessoas são diferentes. Porque as pessoas são diferentes e mais, nós estamos numa época ao que chamamos de fosso geracional. Ou seja, certo. Tu tens uma marca que antigamente comunicaria para um determinado público-alvo, do X aos Y, de idade, o género feminino, masculino, com a escolaridade, blá, 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 blá. Hoje em dia, tu tens uma marca a lidar com o fosso geracional, em que estamos a falar dos baby boomers, da geração X, da geração Y, da Z, em que todos eles... Ai, amiga, traduz. Os baby boomers? Os baby boomers são os nossos pais, por exemplo. Então vá, baby boomers são os nossos pais. Os nossos pais. Não, ela é do marketing e há coisas que eu não entendo. A geração X somos nós. Nós somos a geração... Não, a X é a anterior, à nossa. A Y somos nós, que somos millennial. Nós somos Y? Sim. Millennium? Sim. Millennial. Mas porque depois depende muito de quem está a avaliar as gerações, porque a nossa entra um bocadinho na X e a Y... E somos influenciadas, exatamente. Sim. Depois tens o Z, que é a geração da minha filha? Nossa. Não. Sim, já entra, que é os zombies. Os zombies? Sim, a geração da tecnologia, nasceu com a tecnologia. É um zombizinho, então. É um zombizinho, minha filha. Mãe, filho, anda com o jantar. Pois é, muito. Mas ela ensina-me várias coisas. Claro. No outro dia, para abastecer, mãe, eu vi no TikTok, quando tiver a mangueira, lá do símbolo, é o lado, porque eu nunca sei qual é o lado para abastecer, e ela sabe. São a geração mais informada de todas. Certo. Porque eles nasceram com a tecnologia. Eles nasceram com a informação, com a disponibilização de informação. Sem dúvida. Neste segundo, eles querem saber como ligar a televisão e não sabem, que é difícil, mas não sabem. Eles procuram no YouTube. A minha filha, não é? Chama-se Mariana, tem 12 anos, e eu pergunto, ela, mãe, pergunta-me qualquer coisa, eu vou para responder lá, não, eu vou ao Google. Pergunta ao senhor que é a tua mãe. A tua mãe? Que tu sabes. Como é que é possível? Não, mas vai ao Google. E eu também, agora também, não é? Porque uma fonte de informação. É mais rápido ir ao Google, porque é a geração que quer rápido, que nem tem que perguntar, vai ao Google, do que tu lhe responderes. E a comunicação deles também mudou, não é? Sim. É tudo muito por mensagens, mas também é visual que eles fazem lá. Sim, mas há outros assuntos que, se calhar, nessa componente social, física, perderam em relação à nossa. Por exemplo, a nossa geração, os millennial, são uma geração que soube o que era não ter tecnologia, mas cresceu com a tecnologia. Sim. Por isso é que nós também somos aquele consumidor que procura. E então, as marcas têm o grande desafio, neste momento, de estar a comunicar para quatro gerações. Ou seja, tu tens de comunicar, vamos supor, um telefone, não é? Para os teus pais, para os teus irmãos mais velhos, para a tua geração, para a geração dos nossos filhos. Porque quando estamos a falar de geração, na questão do comportamento de compra e decisão de compra, de gerações com poder de compra. Ou seja, nós agora estamos a transformar-nos na geração do poder de compra, não é? Já estamos a ocupar alguns cargos mais elevados para o mercado de trabalho, etc. Mas o poder de compra não é igual. E mais, os nossos pais, que agora começaram a usar o Facebook, não sabem bem como...
Isso é o tema. Isso é o tema. Parem. Por favor. Por amor. Se estão aqui a ver isto, os nossos pais, por favor. Não, e o Instagram. E o agora... TikTok. Eu ainda tenho. Exatamente. E o Facebook ainda continua a ser a plataforma mais fácil deles aprenderem. Porque na cabeça deles, porque não cresceram com a tecnologia, é mais execuível a forma como o Facebook funciona. Então a marca tem que comunicar. Também tem mais tempo, não tem? Tem. E porque, imagina, o Instagram só agora é que começou a ter conteúdos, efetivamente conteúdos de vídeo e que tu podes fazer outro tipo de publicações, mas tu não vais ao Instagram escrever uma frase, como perguntou o Facebook, o que é que estás a pensar? Ah, pois é. Percebes? Ou seja, em termos de plataforma, o Facebook continua a ser a mais completa e vai ser, porque é que domina o mercado. Dificilmente alguma aplicação ou alguma plataforma de rede social irá ultrapassar o Facebook. Mas a nossa geração, que é a geração que... É Y. Não. Millennial, depende de como tu és, como avalias o mercado, ou de que área que está a avaliar o mercado. Pronto, então a nossa geração, eu que eu nunca vou decorar qual é millennial. Somos os putos do... Não nos interessamos tanto pelo Facebook, digo eu, de uma forma geral. Depende. As empresas sim, é depende, importante ter... Lá está, depende, porque se calhar tu até procuras o Facebook para ir ver os aniversários dos teus amigos. Os aniversários é importante, as notícias. Ou seja, esse tipo de conteúdo não aparece da mesma forma, com o mesmo tipo de informação no Instagram, que a nossa geração usa muito mais o Instagram. Certo, Mas não nos podemos esquecer que a plataforma mãe é o Facebook. Certo. E agora pertence ao mesmo. E não só o WhatsApp, Facebook, Instagram, Metaverse, que agora não é Facebook, é Metaverse. Não, isto quando há algum problema e que não funciona as redes sociais, a gente para e vai para para o Twitter. Quem tem Twitter... Mas o Twitter em Portugal ainda não é muito utilizado. Depende do mercado, porque acho que é a rede social com mais poder de opinião, ou seja, não é usado propriamente para pôr as fotografias dos cãezinhos e dos gatinhos e não sei o quê, ou fazer um story, que eu espero deverá evoluir para aí, mas é uma rede de opinião. É. Curta. Mas repara, e Portugal é utilizado muito por humoristas, jornalistas, ou seja, órgãos de opinião. Ou no Brasil é mesmo muito utilizado. São muito grandes. Já estão a usar esse tipo de redes. Ou seja, nós agora começamos a comunicar e nós com o Covid percebemos que somos pessoas que podem dar opinião. Certo. Podemos, concordo. Isso já existe lá fora, nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Isso já existe há muito tempo. Qualquer pessoa dá uma opinião. Nós agora temos a coragem de dar. Sim. E é por isso que eu acho que o Twitter começou a ter outro posicionamento no mercado português. Nós já somos um bocadinho mais conservadores, não é? Sim, e um bocadinho. E já conseguimos fugir um bocadinho. Mas eu gosto de nós. Também gosto muito de nós. Que é o... Estás bem? Vamos andar. Mas que haja saúde. Do norte ainda logo dizer que haja saúde e vamos embora. Pacífico, amigável, não é? Na sua personalidade. Eu gosto. Claro, também não é preciso também estar aí a comunicar a torta e a direita. Claro, com cautela. Vamos com calma, tipo, não comecem a mandar muitas ideias que a gente aqui... E pronto, então tu vês neste momento da comunicação a comunicar para várias gerações ao mesmo tempo. Então as marcas, e nós, se tivermos uma empresa ou um produto para vender em nome individual, temos que saber comunicar para esses públicos. Certo. Porque todos eles se comportam de maneira diferente e veem o teu produto em plataformas diferentes. Às vezes perguntam-me, achas que, os nossos clientes, achas que nós devíamos estar em todas as plataformas? A resposta é não. Mas acho, plataformas digitais, mas acho que deve estar nas de maior acesso. Uhum. Porque tu tens redes sociais de nicho, tens redes sociais gerais, tens blogs, tens uma panóplia de ferramentas digitais hoje em dia para usufruir. Agora, primeiro tens que saber para quem é que estás a enviar a tua mensagem ou para quem é que estás a comunicar o teu produto. Se afirmas o produto como uma mensagem. Se tu estás a falar de uma... É um nicho de mercado. É um nicho de mercado. Se tu estás a falar para uma geração, tu tens que ter em consciência onde é que aquela geração está. Está no Facebook?
está nos meios de comunicação mais tradicionais, nos jornais, nas revistas, na televisão. É uma geração que procura no Google. Porque tu procurares no Google, quer dizer que tens que ter, por exemplo, um website. Será que é uma geração que procura no YouTube? Então aqui nós temos que sempre avaliar a forma como nós estamos a comunicar com uma determinada geração e saber onde essas gerações estão. Certo. Por isso é que, olha, muito interessante. Por isso é que tu nunca sabes, imagina, muitas vezes falam do outdoor ou falam da comunicação nos meios mais tradicionais, ou os meios que nós sempre conhecemos. Nós nunca podemos escurar isso, tudo vai depender do teu poder de investimento. E por isso, claro que um outdoor, uma publicidade em horário nobre, só as grandes marcas conseguem... O outdoor ainda é mais acessível, digamos, depende do sítio, se estivermos não é? a falar de alguns metros quadrados, estamos a falar de uma fortuna. E depende da localização, se for nos aliados ou numa autoestrada, certo, mas uma publicidade em horário nobre na televisão, não é? Agora, existe abertura hoje em dia a tu perceberes onde é que, além desses meios tradicionais, onde é que essas gerações estão focadas. Os nossos pais começaram a usar Facebook e eu sei que os meus pais vão todos os dias ao Facebook e os teus também, provavelmente. Sabe, isso é um filme, noutro vídeo nós vamos dar especificamente para os baby boomers uma formação do Facebook com introdução ao Instagram e uma notinha do Twitter. Não é porque falam nas redes sociais como se estivessem a falar em casa. E quando mandam mensagens, a achar que estão a mandar mensagens, mas estão a fazer um estado, então tipo, o que estás a pensar hoje? E escrevem: Olá, Manela! Espero que estejas bem, tu e a tua família. E publicaram aquilo no perfil deles, claro. Em vez de mandar mensagem no Messenger. Porque temos Facebook e Messenger. Não sei. Sim, por exemplo. Mas até pensei, como é que os comentários. Filha mais linda. Filha mais linda, bebé da mamã. Não. Mãe, ninguém sabia. Não publiques os cãezinhos todos os dias, mãe. Não, mas é giro. Olha, mas tem imensos comentários, é verdade, e gostos porque entre os amigos que agora existe a possibilidade de comunicarem pelo Facebook, por exemplo. Exatamente, vêm pessoas que já não... Exatamente, isso já aconteceu, exatamente, que se encontram, que o pessoal que está imigrado, isto ou aquilo, e que se reencontram, e mais... Eles comunicam entre eles sobre aquilo que publicam no Facebook. Não, é um sucesso. É um sucesso. O Facebook realmente está adaptado para essa geração. Assim como, por exemplo, eu sei qual é o poder do TikTok e sei qual é o poder do TikTok hoje para as marcas e de facto eu pessoalmente não vejo grande utilidade no TikTok. Mas está errado. Porque tu quando quiseres comunicar uma marca, dependendo do produto, e avaliares que para aquela geração o teu produto funciona, então... Mas o Instagram também o Instagram veio logo como Reels, sim, certo? Sim, lá está. É o que eu estou a dizer. Veio logo... É muito complicado. O Facebook com os Stories. Exatamente. Mas estamos a falar de uma plataforma e do Reels, que agora também tens... pois tens. Também tens no Reels no Facebook. Mas isso, estamos a falar da mesma empresa-mãe, do mesmo universo, ainda que... lá está, o Instagram não se adequa aos baby boomers, por exemplo. Não se adequa, não é bem isto que eu quero dizer. Não seja indicado para aquele tipo de geração. Os baby boomers são? Os nossos pais. Eu nunca vou decorar isto. E eu depois faço umas anotações. Vai ter que estar sempre baby boomers, millennials. Não, é engraçado falar sobre isto porque... eu sei qual é o esforço, até mesmo em termos de comunicação, que era isso que estávamos a falar inicialmente. Quando eu vou apresentar uma proposta, quando eu vou falar com algum cliente, dependendo da geração, porque eu tenho clientes de várias gerações, eu percebo que há alguns que eu tenho que explicar muito mais, e que se calhar são como é que tu disseste há pouco, sensitiva, não. São sinestésicos, auditivos ou visuais. Bom, que se calhar são pessoas mais auditivas, por exemplo, estão mais baixos. Mas querem explicar tudo, querem que tudo seja explicado, não é? Mas porquê? Então, eles não percebem. Vamos fazer o Google Ads de quê? O que é isso? O que é essa coisa de pagarmos publicidade online? O que é isso? Né? Mas porquê que a imagem da minha empresa tem que estar cuidada? Ou porque
Porque nós estamos a transmitir uma mensagem específica para um determinado público. E determinado público com todas as arestas que existem da geração, dos hábitos de consumo, das decisões de compra, se foram de férias a semana passada. E nós temos que perceber uma coisa, que é na altura dos nossos avós, o que eles viam era o local onde eles tinham o seu próprio terreno. Quando passou para os nossos pais, já conseguiam percorrer o país todo. Quando nós temos alcance do mundo. Exatamente. Ou seja, a comunicação não pode ser a mesma, porque não vamos pedir também para o nível de percepção ser o mesmo quando nós evoluímos enquanto geração, não é? E tu até assim, em coisas mais pequeninas, se tu fores, por exemplo, vamos falar em hotelaria, se tu fores a um restaurante com os teus pais, desde que eres miúda, e é sempre a mesma gerência, eles têm o mesmo tipo de comunicação há anos. Certo. Aliás, tu vais lá porque é um restaurante de família. Sim. Mas tu pegares naquele contexto e naquela comunicação e puseres no teu restaurante preferido, no que tu vais com as tuas amigas e é super in e não sei o quê, tu vais achar aquilo tenebroso. Sim. Porque é o conceito. E porque tu não estás à espera que aquele modelo de comunicação que funciona há anos naquele restaurante para aquele tipo de público, famílias, ou seja, que funcione no restaurante que tu vais com as tuas amigas, porque já, ainda que seja o restaurante que possa receber todo o tipo de gerações, porque recebe, a comunicação não é a mesma coisa. Certo. E estamos a falar do mesmo mercado. Já nem estou a falar de restaurantes que não tenham o mesmo nível de preço. Assim, restaurantes com o preço mesmo, igual, o preço a comunicação é que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Certo. E adequa-se a públicos diferentes. Mas não quer dizer que tu não leves as tuas amigas àquele restaurante. E adoram. E adoram. Sim. Mas aquele contexto é diferente do outro. Sim. Não é? Por isso é que é muito importante, quando nós falamos de comunicação, até mesmo a nível empresarial, que estejamos a comunicar uma marca e uma mensagem eficiente. Porque se tu não tiveres uma imagem que se coaduna com o teu tipo de serviço, ou o teu tipo de comunicação, o teu tipo de funcionário, lá está, tem que ser congruente, nós temos que ter Da mesma forma que nós, quando falamos em desenvolvimento pessoal e nós, pessoas, seres humanos, que se nós não tivermos uma imagem para um determinado contexto, ou uma imagem pessoal, ou para determinado efeito, ou vamos ser muito sabedores de um determinado tema e ter uma imagem que não é congruente, e reparem, isto não é discriminação de nenhum nível. É nós estarmos a falar que o nosso cérebro capta informações e mensagens que nem nos é perceptíveis. Claro. Que nem nos são perceptíveis. Porque tu não estás a fazer um julgamento da pessoa porque ela veio de fato treino falar contigo. Mas a tua cabeça, de um modo inconsciente, está a fazê-lo. Porque um advogado não pode ir para o tribunal e nós temos, mesmo a nossa roupa tem que estar de acordo com o momento e com a ocasião. E isso é uma forma de comunicar. Isso não quer dizer que tenhas que ter marca XPTO. O que estamos a dizer é a congruência de toda a comunicação. A comunicação envolve, lá está, a nossa linguagem verbal, a nossa linguagem corporal e tudo. A moda é uma forma de comunicar. Claro. A música é uma forma de comunicar. A música é uma forma de comunicar, então nós temos de estar adequados ao momento. A arte, que este quadro ainda vai ser vendido por uns valentes milhões. Ai, isso era giro. Isso era muito giro. Sim, eu já estive a pensar sobre isso. Olha, uma forma de comunicar. O artista quis comunicar. Estamos agora a brincar, mas é verdade. 1 milhão. O humor é uma forma de comunicar muito eficaz, brilhante. porque o nosso cérebro funciona muito melhor com atitudes positivas, com frases positivas, do que com frases negativas. Porque há automaticamente, e é por segurança, um bloqueio. Exato. E quando nós temos esta energia positiva e transmitimos a nossa mensagem de uma forma afirmativa, com humor e com leveza, o nosso cérebro capta muito mais. Olha, aliás, quando alguém me pergunta qual é a melhor forma de comunicar, qual é a melhor forma de criar conteúdos nas redes sociais, que isto é o tema que mais ansiedade... Tu és muito boa em copywriting. Obrigada, muito boa. Não, mas é mesmo. Por acaso tu escreves textos
que eu quero te dar os meus parabéns. Obrigada. É só lerem. É só ler. Da Porto Lux. E da Magical. E da Magical, sim. Podem ver no Instagram. Realmente o copywriting, que é uma forma de comunicar, é o poder das palavras, está estudado. O copywriting tem todo o fundamento de marketing, de comunicação, de design, porque eu uso isso com as pessoas que trabalham com isso, técnicas de copyright adaptadas ao design, porque nós somos visuais. E cada vez mais se percebe que tu, quando fazes o scroll no teu Instagram ou no teu Facebook, estás a comunicar além da imagem do copyright. Por isso é que tu vês 3 formas eficazes de não sei o quê. Sim, ganho, Tu não lês a legenda, tu lês a imagem. Então, sim. Também somos mais estimulados visualmente, não é? Também somos mais estimulados visualmente e por isso, porque o nosso cérebro capta tanta coisa de repente que se tu não atraís através do copywriting e técnica de persuasão, etc., o teu consumidor ou o teu público por ali, então normalmente perguntam-me qual é o segredo. Não há segredo das redes sociais. O único segredo é faz. Acabou. Não há conceito. Mas há dicas. Amiga, mas há dicas e era isso que eu ia falar agora um bocadinho. Quando me perguntam como é que eu escrevo o melhor conteúdo, eu acho que existem 3 formas de o fazer. 3 formas mais eficazes de o fazer. Olha, agora escrever. Notas agora. Então. Através do humor. Boa. Através do humor. A empatia. E resultados rápidos. Que é 3 formas de conseguires emagrecer. Estas 3 formas, que é copyright e copyright na sua pura essência, o humor... Sim, prende, alegra, dá leveza. É uma forma até de partilha. Tu vês alguma coisa engraçada de partilhas. Certo. A empatia, porque tem muito a ver com os estados emocionais de cada pessoa, não é? E quando tu estás a comunicar através de empatia ou de, por exemplo, sente alguma dor no seu corpo, toda a gente mensagem sente é para uma mim. dor. Aquela mensagem é para mim. Toda a gente sente. Olha, uma meu dor. Deus, alguém me ouviu a dizer que me doía as costas hoje e foi o telefone. Não. Certo. Só não se vai ao Google, Só senão não- aparece logo um diagnóstico de... Não, isso não aconselho. E não aconselho a ninguém. E uma forma rápida. Quando tu vês 3 formas para o sucesso, 3 o segredo que ninguém te contou, 3 formas. Certo. E normalmente é sempre 3. 3? Depende. Não, depende. está estudado. Sim, mas os 3 é rápido. Nós queremos. Infelizmente temos todos um bocadinho aquilo que eu chamo a mente de fast food, que é tu queres comer logo tudo rápido. Ai, literal. E que seja de rápida percepção, porque tu já leste montes de coisas hoje e já passaste por imensas publicidades e alguém já te chateou a cabeça, então tu queres coisas assim, queres coisas rápidas. Claro. Ou que te gerem empatia, humor, ou então que te deem soluções. E é isso que nós procuramos sempre online. Porquê é que vais ao Google? Para procurar soluções. Porquê é que vais ao TikTok? Para te rires até. Para te distrair. Para te distrair. Porquê é que vais ao Instagram? Porque alguém vai ter alguma forma empática contigo. Alguém vai comunicar alguma coisa. Porque tu, até por mensagens ou por stories, tu respondes àquela empatia. Certo. Não é? Tipo, alguém que publicou uma frase de não sei o quê. Tu respondes com um coraçãozinho. Vais lá. Até começas a seguir a página. Agora, claro que para serem especialistas nestas 3 matérias podem falar com a Magical. Não estou a brincar, também vou falar sério. E pronto, e isto da comunicação hoje em dia e desde sempre, nós comunicamos desde a barriga da nossa mãe, tudo é uma forma de comunicação. E nós temos que usar isto a nosso favor, a favor da nossa empresa, a favor do nosso desenvolvimento pessoal. Eu não sou a pessoa que eu era a comunicar há 1 ano ou 2 atrás, com certeza que tu também não. Quando nós tomamos consciência de alguns, não vou dizer defeitos, porque não virtudes nossas em comunicação, porque comunicar também passa muito por tu saberes ouvir. Porque se tu não souberes ouvir, não estás a comunicar nada. Então, É a mesma coisa, as marcas, se não souberem ouvir ou ler os dados dos consumidores, como é que eles vão comunicar com eles? Como é que eles vão melhorar o seu próprio produto?
como é que eles vão evoluir e criar outro posicionamento no mercado mais favorável e que resulta em conversão, em lucro para eles. Mas no PNL também há uma técnica que é o TOT, que é estar atento à pessoa que estás a comunicar, porque há muitas pessoas que falam e que depois no final nem prestam atenção ao como é que a pessoa está a reagir. Como por exemplo do género, queres vender um produto e a pessoa diz assim, pois eu não estava muito interessado, e a pessoa continua, olha, mas sabe, este produto, em vez de parar e pensar e perguntar, então que tipo de produto gostaria de ter? Quais são as suas necessidades? Exatamente. Que é isto exatamente que estavas a dizer. E antigamente o marketing que se falava há uns anos atrás, falava-se de um marketing que cria necessidade. Ok, eu percebo onde querem chegar, mas a essência do marketing não é criar necessidades, é responder a uma necessidade. Tu posicionas-te no mercado porque detectaste uma necessidade no mercado. Não o contrário, tu não tens um produto que cria necessidade. Não, tu vais criar um produto para comatar uma necessidade do mercado, ok? Só que nós achamos que o marketing faz o contrário. Estamos a dar que estamos a fazer com que as pessoas tenham necessidades de compra. As pessoas têm necessidades de compra de uma forma inconsciente, por estados emocionais, por coisas que não falam até. E por isso tu tens as compras impulsivas. É por isso, claro, que o marketing e as marcas usam este estudo de ações para converter em lucro, para converter em produto, como é óbvio, porque o neuromarketing analisa isso, o próprio marketing analisa isso, ainda para mais com tecnologia que nos conseguimos detectar desde o momento em que tu entras num site até o momento da compra. Nós sabemos, precisamente, analisando todos os dados e todo o percurso do cliente, a estatística e o teu percurso. Eu sei que tu clicaste aqui, clicaste ali e foste àquela página e depois saíste. Quanto tempo, masculino, a idade. Exatamente, quanto tempo tu passaste em determinada página. Certo. E porquê que não se converteu em compra. Certo. Isso é tudo analisado. Tudo isso é analisado, né? Isso é o bom do marketing, é o bom da tecnologia. Mas o marketing não cria necessidade. Agora, claro que a nossa inconsciência, e aí sim o marketing tem uma grande ação, é conseguir perceber onde é que te vai dar um produto novo. Né? Por isso é que tu estás a fazer uma compra num site e de repente existe um produto semelhante. Olha que bom! Olha, mais barato! Mais barato. Não, e mesmo no próprio site tu até te compraste uma camisola e de repente tens o look todo ali em baixo. E tu pensas, uau, era mesmo isto que eu quero. Em vez de pagares 20, já gastaste 100. Foi tudo estudado. Claro que é tudo estudado. É neuromarketing, é. E porque o marketing entende que o consumidor precisa, através da compra, do poder da compra, não é? Colmatar algumas emoções. Nomeadamente, tu nem precisas daquelas calças, tens 20, né? Certo. Mas vai ficar tão bem com aquela camisola. Claro. E eu vou ficar linda para ir jantar fora. E é aqui que o marketing joga, é aqui que a comunicação joga. Certo. E sempre jogará. Porque com a tecnologia ainda irá evoluir mais, ainda será mais específico. Aliás, hoje em dia, tu consegues comunicar através do marketing, da tecnologia associada ao marketing, em específico para uma massa, em específico para ti. Porquê é que tu recebes newsletters a falar sobre um determinado produto? Porque o marketing consegue, a tecnologia associada ao marketing, a inteligência artificial, que é o que está por trás desta determinação, porque é que tu consegues perceber como é que o que é que o consumidor quer? Onde é que ele está? O que é que ele vai gostar? Qual é a cor que ele gosta? Em que dia faz anos? Claro. Porque antigamente não conseguias, imagina, sem tecnologia tu tinhas uma grande empresa. Tinhas as empresas que faziam aqueles questionários do consumidor. Mas não era, certo, mas isso era para um público-alvo. Não era diretamente personalizado a ti, Diana. Certo. Hoje em dia é possível. É isso, é. E cada vez será mais possível. Até porque as empresas têm acesso ao teu perfil do Instagram. Às tuas buscas. Às tuas buscas, a tudo. Lá está, a comunicação. Lá está. Nós estávamos aqui, voltando um bocadinho atrás, estávamos a falar da comunicação e da forma como nós comunicamos. A comunicação nasce no humano e é utilizada pelas empresas para comunicar com o humano, porque não há outra forma,
mas que de facto a nossa comunicação tem poder e tem um poder decisivo no sucesso das nossas próprias vidas. Certo. A forma como tu comunicas com os teus funcionários, nos teus relacionamentos. Com a senhora da limpeza. Com a senhora da Porque limpeza. isto também tem que ser congruente. Sim. Porque isso tem a ver com a tua índole e não só com a forma como as pessoas te veem. Porque tu podes ir para uma entrevista de emprego e vais falar com a recepcionista com 7 pedras na mão, mas essa recepcionista pode realmente chegar à entidade patronal e dizer assim, olha, este indivíduo não, é super indelicado. Até já estão ali com algumas coisas em relação a ti e em relação à tua comunicação e estou a senhora a falar. E aqui a ideia de aumentar o poder de comunicação é comunicar o mais que nós consigamos. Ponderadamente. Estou a brincar. Não, mas de uma forma em que tu penses e tenhas empatia pelo outro, até, não é? Certo. Porque nós quando... não faças aos outros o que não gostas que façam a ti. Isto é uma máxima que para mim diz tudo. E a minha vida é gerida... Rege-se por esse princípio. Exatamente. Uma parte... Eu também. Porque eu penso sempre no outro. Sempre. Chama-lhe altruísmo, chama-lhe empatia. Eu sou empática. Sim, porque eu penso, eu ponho-me no lugar do outro e penso, eu gostaria que me fizessem isto, gostaria de comunicar assim. Eu geri equipas, e claro, há situações de stress e não vou dizer que fui a pessoa mais exímia e mais correta de sempre, mas sempre adequei o meu tom de voz, a minha comunicação à pessoa com quem eu estava a falar. Isso é muito inteligente da tua parte. E, por norma, tinha as equipas do meu lado, né? Tipo, a serem prestáveis para o trabalho que era necessário. Claro que nem todos nós temos a capacidade, ou melhor, desculpem, todos temos a mesma inteligência, não a usamos da mesma forma, é o que eu acho. Temos a capacidade de comunicar e de ser mais altruístas na nossa forma de comunicação. Basta, de vez em quando, ter alguns profissionais de PNL e alguns profissionais da comunicação a mostrarem-nos novas ferramentas, na forma de nós lidarmos, mas acima de tudo, não olharmos para a comunicação como uma forma de agressão e respeitarmos, acima de tudo, a opinião do outro. Porque nós, quando estamos a falar sobre um assunto, eu respeito a tua opinião, tu respeitas a minha. Nós não discutimos. Eu não me digo, Diana, não sabes nada. Nunca ouviste isso da minha boca, nem eu da tua. Porque nós sabemos comunicar uma com a outra. E às vezes tenho a certeza que já comunicamos mal com outras pessoas. Mas connosco, nós sabemos comunicar porque estamos as duas na mesma forma de entendimento. Se nós conseguimos... Sim, há um respeito. Há um respeito, mas esse respeito tem que haver em todas as situações, seja do funcionário da limpeza ao CEO, seja entre mim e ti, seja entre tu e a tua mãe, eu e o meu pai. Certíssimo. Não é? Enquanto... Filhos, pais e filhos. Pais e filhos. Porque outra coisa que ninguém diz, mas é a verdade das verdades. Então, ninguém está dentro da tua cabeça. É isso. Ninguém. É isso. Tens telepatia? Se tu não conseguires desenvolver a telepatia, pode ser que um dia consigamos. As pessoas mais caladas, por norma, têm uma grande dificuldade de se fazerem entender. E a mensagem que passa é de insegurança. E o nosso instinto vai ser de afastamento, porque não sabemos como reagir a uma pessoa que não se saiba comunicar. E se aquela pessoa não está na frequência que tu és uma pessoa comunicativa, não é? Uma pessoa que, a partir de... Por norma, uma pessoa comunicativa é uma pessoa segura. Vamos em linhas gerais, vamos supor, em linhas gerais. Uma pessoa que tu conheças e que seja mais tímida, dificilmente te vai dar segurança e tu dificilmente vais te aproximar daquela pessoa. Sim, a não ser que depois, num momento mais calmo, consiga transmitir a sua ideia, porque nem todos temos que ser extrovertidos, como é óbvio, verdade. não é? E dás oportunidade à pessoa. Exato, a pessoa até se põe à parte, uma pessoa mais tímida até se põe à parte, enquanto uma pessoa mais comunicativa dispõe-se, não é? Mas num grupo, seja ele de trabalho ou seja social, até se acaba por anular, por a pessoa esquece que aquela pessoa está ali até, é verdade. E não é por mal. É porque a pessoa se afasta. E porque tu não sentes que a forma dela comunicar, seja verbal ou corporal, não é semelhante à tua. Então, tu vais procurar alguém que seja mais comunicativo.
alguém que te dê gosto de comunicar, alguém que te entenda, não, nem só que te entenda, mas que nós procuramos os nossos semelhantes. Faça uma conversa, não é? Não, eu estar aqui a falar e tu não falares, primeiro é cansativo para mim e para ti, Jesus, cala-te. Certo. Não é? Quando estamos a vender, temos de ter atenção a isso. Claro. Por norma são pessoas mais auditivas, mais calmas, mais ponderadas. Então, fala baixinho. Fala baixinho. Não te estiques. Isto é do norte. Não, mas temos de estar atentos aos diferentes tipos de pessoas que estamos à frente, porque nós todos temos que lidar com a maior parte de pessoas. Comunicação é forma de sucesso, verdade? Isso é estatística. Hoje em dia é o que nós somos feitos. Olha agora porem-te uma coisa e não podes falar. Dizer, não podes falar. Eu morria. Eu tenho que falar. Tem que comunicar. Sim, olha, há a obesidade intelectual. Sabes o que é a obesidade intelectual? Sabes, então eu vou-te dizer o que é. Que é tudo, é do género, aquelas pessoas tiram muitos cursos, leem muitos livros, só que não partilham a sua sabedoria. Ficam obesas, intelectualmente, cada vez mais confusas. A ideia aqui é transmitir os nossos conhecimentos aos outros, é passar. Já falámos sobre Entendam as pessoas ou não entendam, gostam ou não, isso depois já é de cada um. Nós somos seres de partilha. Exatamente. E mais, neste momento que estamos a viver, ainda mais, nós temos a necessidade de partilhar todos os momentos da nossa vida. Nós não, até sendo um bocadinho mais corriqueiro, se não partilharmos um story de alguma coisa que a gente está a fazer, parece que ficamos sufocados. Não fomos sequer, não é? Eu por acaso tenho que me atualizar mais nisso. Não sei se conhece uma empresa que eu conheço. Eu sei, tu andas-me a dizer, eu tenho que partilhar mais, que eu sou um bocadinho desligada, mas vou começar. Porque é uma forma de comunicar, não é? É uma forma de comunicar, e se tu não comunicares como a tua concorrência, que eu não considero concorrência, e um dia falamos mais tarde, a tua concorrência se está a fazer, e se tu não estás a fazer, fica lá atrás. Imaginem aquele emprego que vocês queriam, que iam ganhar muito bem. Um aumento salarial. Um aumento salarial, o relacionamento que vocês querem ter, não há comunicação, não há partilha. Não há nada. Bem, e com esta nos despedimos. Espero que tenha sido útil e que tenha sido tão agradável para vocês ouvir-nos como foi para nós falar. Isto é que é comunicar. Isto é que foi comunicar. Foi muito. Fiquem bem, até para a semana e não percam as quintas-feiras. Beijinhos!